homenagem ao Zé Paulo é mais do que justa, porque foi o cara que personificou o que representa essa emissora de rádio. Forte como pedra, indestrutível, aberta a todos como uma rua. E, se Deus quiser, eterna. Essa foi a imagem que o Zé Paulo deixou e que foi transformada numa rua que parece que não, mas é o endereço de entrada do nosso prédio. Que Deus o tenha, que Deus o guarde. Ele que foi um dos muitos maravilhosos nomes que passaram por esse plano e por essa emissora de rádio. Extremamente bacana a homenagem feita para o Zé. O Zé Paulo foi uma das minhas referências no rádio brasileiro, foi a maior talvez. Eu não era amigo dele, até tive diferenças muito grandes com o Zé Paulo. A nossa forma de pensar era diferente. Nunca fui amigo do Zé Paulo, pelo contrário, briguei com o Zé Paulo algumas vezes, mas isso me faz deixar de respeitar a sua história, que foi maravilhosa, magnífica, impressionante, principalmente aqui dentro da Rádio Bandeirantes. E é muito melhor você receber palavras de elogio de uma pessoa que não é sua amiga do que de puxa-saco. Essa é a grande realidade. Então o Zé Paulo mereceu em todos os sentidos, de todas as formas possíveis e imagináveis, essa homenagem que ele recebeu. Não é isso, Agostinho Teixeira? Se tem alguém que pode falar do Zé Paulo é você, porque conviveu com o Zé Paulo a vida inteira. Então, se tem alguém que pode falar do Zé, é você. Eu me coloco no meu devido lugar, ao invés de ficar falando bobagem, eu prefiro que você fale as verdades necessárias sobre quem foi o Zé Paulo. Isso é o mais importante que tudo. Então, você conviveu com o Zé não sei quantos anos, tá? Apaziguou várias brigas que eu tive com o Zé Paulo, e na realidade você amava o Zé Paulo também como referência para o rádio, para a Rádio Bandeirantes, do seu pai que ouvia a rádio desde pequenininho. Como eu também respeitava o Zé Paulo como maior referência. Na minha época de rádio, não teve ninguém melhor do que ele. Na minha época eu trabalhei da Rádio Bandeirantes, eu me senti orgulhoso quando o Zé me anunciou como um dos integrantes da Rádio Bandeirantes e quando tive a oportunidade de participar, pelo menos nos primeiros meses, né? Porque depois eu quebrei muito o pau com ele, pelo menos nos primeiros meses, como profissional da Rádio Bandeirantes ao lado dele, sem deixar de admirá-lo em nenhum momento, sem deixar de entendê-lo como um dos maiores profissionais que eu já vi na minha vida e que mais encarnou o espírito desse grupo. Você não precisa gostar de ninguém precisa gostar de mim e nem gostar de você. Você precisa ser correto, justo e admirar quem merece ser admirado, indiferente de posições políticas, ideológicas, indiferente de posições de sentar na mesa para tomar café, entendeu? Aliás, entre o Zé Paulo e eu era assim. Quando ele estava numa mesa, eu ia tomar café na outra, e ele também. Mas isso, de forma alguma, deixa de fazer com que eu reconheça o tamanho do Zé Paulo, a capacidade do Zé Paulo, o que ele representou por essa rádio. E o Zé Paulo se confunde com as ondas desse rádio, ou dessa rádio, que para mim é a maior do mundo. Porque é o rio que passa na minha aldeia e é a sua história, comprovadamente a história mais forte e firme. Agora, gravada em pedra por onde todo mundo passa, porque a Bandeirantes é isso. A Bandeirantes é um caminho onde todo mundo passa. Não interessa quem seja você, rico, pobre, inteligente, estudado, sujeito que pensa à esquerda, à direita, ao centro. A Bandeirantes é o caminho. Aqui é o caminho aberto para todo mundo. Aqui é um caminho de ideias. E isso é muito bonito, transformado em rua.
Isso é lindo, transformado em rua, porque é eterno, porque é pedra e porque é um caminho para todos os homens, para todas as mulheres que pensam de forma igual ou diferente, mas um caminho. A Rádio Bandeirantes sempre será o caminho do povo e nos deixa orgulhosos demais. Temos a Rua da Rádio, não é? Dizem que no norte a Rua do Nortista é o Rio, a Rua da Rádio Bandeirantes, a Rua do Complexo Bandeirantes de Comunicação é o Zé Paulo. Nada mais justo e mais digno do que isso. Não é, Guto? Oi, Datena, bom dia para você, para os colegas aqui, para os ouvintes que nos acompanham. Eu acho, Datena, que sim, é muito importante, né, você ter o nome, o nosso endereço, né, desde sábado mudou, o endereço do Grupo Bandeirantes mudou para a Rua José Paulo de Andrade, jornalista José Paulo de Andrade. Isso é bem simbólico mesmo, é muito significativo. Eu já contei essa história, mas eu era molequinho, eu devia ter uns 7 anos, e meu pai me acordava para ir para a escola ouvindo a Rádio Bandeirantes, Então eu lembro do cheiro do café que meu pai fazia com coador de pano e que invadia a casa toda, e o rádio ABC Canarinho, que eu tenho até hoje, e meu pai ouvia o pulo do gato. Então eu acordava com o gato miando, eu odiava aquele gato, né, porque era o sinal de que eu tinha que sair da cama para ir para a escola. E depois você vê como é que é o destino, vim parar aqui na Rádio Bandeirantes e tive uma convivência intensa, eu acho. O Zé era muito intenso, né? Então todo mundo que conviveu com ele acho que tem essa sensação de que vivia intensamente. Ele não era fácil. Eu briguei várias vezes com o Zé Paulo. Aliás, na cerimônia sábado aqui, quando houve oficialmente a mudança do nome da Rua Radiantes para a Rua José Paulo de Andrade, Rua Radiantes, jornalista José Paulo de Andrade, todos que falaram lembravam com saudade do Zé, mas lembravam desse temperamento forte do Zé Paulo. E todo mundo contava, uma briga, 2, 10, enfim, por vários motivos. E eu não fiquei alheio a isso também, briguei várias vezes com o Zé Paulo. Mas é o que você falou, Datena, ele fez diferença. Ele fez muita diferença na Rádio Bandeirantes e, por consequência, no rádio brasileiro, né? Ele fez tudo aqui na Rua Futebol, foi repórter de campo, enfim, fez tudo aqui. Depois veio para o jornalismo e fez toda essa história bonita, comandando o Pulo do Gato, comandando o Jornal Gente, enfim, é uma homenagem mais do que merecida mesmo. Faz falta, Zé Paulo, até para discordar dele, né? A gente tem algumas pessoas que você fala, não, essa pessoa eu tenho que acompanhar, essa eu tenho que ouvir. E não é por estar na sua presença, Datena, mas você sabe que você é uma dessas pessoas, e é mesmo. A gente concorda, discorda, mas há uma necessidade de ouvir o que o Datena pensa sobre esse assunto. O que o Datena acha que vai acontecer nessa circunstância, enfim, que estamos vivendo, sei lá o quê. E com o Zé Paulo era a mesma coisa, né? Então, a Rádio Bandeirantes teve a sorte de ter o Zé Paulo de Andrade durante muito tempo aqui. Eu tive a grande sorte de conviver durante 24 anos com o Zé Paulo aqui, e as coisas vão seguindo, né? Com você no comando aqui, com muita molecada nova chegando, mostrando serviço, mostrando inteligência, mostrando interesse em fazer o que o Zé Paulo nos ensinou e tocar em frente a essa rádio, que, como você falou, Datena, para mim já faz tempo que ela é a principal rádio da minha vida, né? Já faz muito tempo, como ouvinte primeiro e agora como integrante dessa equipe, que é motivo de muito orgulho para mim, viu, Datena? E como sempre, você se emociona ao falar da rádio e do Zé. Eu passei para que você definisse a importância desse ato, né, em relação ao Zé Paulo, porque você pode falar disso, porque você foi amigo dele durante muito tempo e você ama essa rádio. Da mesma forma que eu amo você como um companheiro de todas as horas e principalmente aqui da Rádio Bandeirantes. A gente não se encontra todo dia, não sai para tomar café todo dia, mas a gente se ama com o distanciamento social devido. Eu amo realmente o Agostinho, tenho o Agostinho
no fundo do meu coração, com 6 estentes aqui. Ele é o 7º. Que me dá prazer em fazer rádio, que me dá prazer em vir aqui de manhã, como me dá o Ricardo, como me dá o Marcelo, como me dá o Guilherme, como me dá o João, como me dá o nosso extraordinário e fantástico Daniel, como me dão os meninos com quem eu trabalho aqui, o Jean, o João, a equipe técnica, o Rojão da Kombi. Esses caras me dão prazer em vir aqui nesse microfone e falar nessa emissora de rádio. Alguns me dão muito desprazer só de ouvir a voz, mas esses todos que eu falei me enchem de orgulho e vontade de continuar trabalhando aqui no prefixo Bandeirantes de Comunicação. Alguns não me dão vontade nenhuma nem de abrir esse microfone. Eu espero que esses que eu amo me façam ficar aqui, mesmo porque eu não preciso ser puxa-saco de ninguém para trabalhar em qualquer lugar que eu esteja. Pelo contrário, as pessoas vão atrás de mim, ou vêm atrás de mim, graças a Deus, pelo meu trabalho e pela minha independência, porque eu não sou um cara legal, eu não sou um cara bacana, eu não sou um cara amigão de todo mundo, mas eu sou eu. Seja você, como foi o Zé Paulo. O Zé Paulo tinha uma personalidade incrivelmente definida, é por isso até que a gente batia de frente. Então, seja você, não interessa o que o cara pensa de você. Nunca me interessei pelo que o Zé Paulo pensou de mim, nem ele a meu respeito. Só que a gente se respeitava mutuamente no rádio e fizemos grandes programas, inclusive juntos, né? Programa de comemoração da Rádio Bandeirantes. É aquilo que serve para a vida inteira. Você não precisa gostar do cara que está do seu lado, mas você não pode, em momento algum, pensar o mal da pessoa e não pode querer o mal da pessoa. Jamais, em momento algum. Você tem que respeitar o trabalho do outro, porque é aí que termina o seu limite. Você tem que respeitar a vida do outro, porque é aí que termina o seu limite. E você tem que desejar sempre o bem, principalmente a quem não gosta de você. Essa é a minha filosofia de vida. Eu não atrapalho a vida de ninguém. Eu não mexo com a vida de ninguém. Por isso que quando mexem com a minha vida, eu realmente passo dos limites e apesar dos meus 60 anos de idade, eu ainda tenho vontade de meter um soco na cara de quem me enche o saco. Essa é a grande realidade. Não farei nunca mais isso, porque às vezes que fiz, me dei muito mal. Então hoje eu sou um cara mais ponderado. Eu continuo com o mesmo instinto, diria que selvagem, mas eu controlo muito bem. Você acha que Jesus Cristo dava a outra face que ele queria? Ele queria soltar raio em cima de todo mundo, mas não. Ele, pelos preceitos do seu Pai divino, como entidade divina, ele dava outra face. Eu não aprendi a dar ainda. Eu só aprendi a parar de dar na outra face do cara que me deu na minha face. Isso aí eu não farei nunca mais da minha vida. Jamais farei. E respeito a todos, principalmente aquele que pensa de forma diferente. Ódio não leva a lugar nenhum. Ódio não leva a lugar nenhum. Essa palavra está destruindo o Brasil. Essa questão de crises de ódio por causa de crise de economia e por causa de pandemia não leva a lado nenhum. Vamos pensar o bem do próximo, vamos viver o bem do próximo, porque isso é fundamental. O bem do próximo, por consequência, é o seu próprio bem. Que a gente lute por ideias contrárias, isso é o princípio básico da democracia, e que se reparta o bem comum. Fora isso, eu fiquei muito